Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e negócios. E o tema de hoje é o tema que toda empresa tem tido uma atenção maior de 2025 para cá. É um tema que o digital, na verdade, ele não é mais uma opção. Ele é uma grande fonte de geração de novo dinheiro. E nos últimos meses, eu acompanhando muito as redes sociais, eu encontrei um cara que eu falei, esse cara, ele é bom. Mas ele é bom não só por aquilo que ele faz no perfil, mas as análises que ele traz. E como você sabe, aqui eu só trago gente com muita bagagem, com muito conhecimento, mas acima de tudo, com muito resultado. E para falar hoje sobre como ter um posicionamento que atrai o público certo através do digital, eu trouxe Tom Lucas. Seja bem-vindo ao Profissional Cast. Valeu, Rodrigão. Obrigado. É um prazer estar contigo aqui. Cara, olha para ele agora. Todo mundo olha para ele. Tem cara de cantor de axé? Tem cara? Não tem, né? Essa é a força do posicionamento, né? Cara, esse cara, antes de a gente começar a gravar o episódio, esse cara virou pra mim e falou, eu fui cantor. Eu falei, não acredito, velho, não acredito. Ele falou, o branding funciona. Isso. Cara, me fala um pouquinho da tua trajetória, da tua história e como essa construção de marca foi algo que tu viu que verdadeiramente gera novo dinheiro. Perfeito. E aí, cara, eu venho de uma raiz de família empreendedora, né? Minha mãe, ela desde pequeno, e é engraçado que é parecido a minha história com a dela, né? Que ela foi fazer meu aniversário de 1 ano e ela foi orçar os doces e salgados do meu aniversário. E ela, absurdo, eu não vou pagar esse valor para fazer, não. Eu mesmo vou aprender, vou fazer. E aí ela começou a aprender e fazer doces e salgados e fazia de casa. Sempre foi uma confeiteira, uma doceira de mão cheia, enquanto meu pai era gráfico. Ele trabalhava no setor, no Sesc, Senac ali. Conheço. Lá da Bahia, inclusive, e ele era o chefe da gráfica, então eu tive esse contato tanto com meu pai na parte gráfica, de ver ele mexendo no Cora, mexendo nos programas, quanto a minha mãe na raiz empreendedora, de administrar novos dinheiros que ela estava fazendo a partir do canal que ela tinha, que era indicação, então panfletagem, então já colocou ali a mosquinha do empreendedorismo em mim, logo como pequeno, quando eu ajudava ela a embalar os doces, embalar as encomendas e também fazer um pouco da gestão ali de entregas e de clientes. E aí, quando chegou em 2009, com aquele sonho de adolescente, eu virei cantor de banda de pagode. E aí tinha um amigo que ainda, inclusive, é nosso amigo até hoje, que ele fazia as capas dos discos e demorava muito para entregar. Então, naquela época eu já estava ansioso, igual os nossos clientes hoje do digital, que é resultado imediato. Sim. E aí eu falei, não, vou aprender. Igual minha mãe, ela foi lá para os doces, eu fui aprender a fazer os designs. Acabou que eu fiz os designs e aí as minhas capas chamavam muita atenção, que eram mais elaboradas. E vieram os artistas para poder estar fazendo comigo essas capas também. Acabou que minha mãe foi lá, pegou com o dinheirinho que ela tinha, pagou um curso gráfico para mim, de técnico em design gráfico. Então, por isso que hoje a raiz das análises é muito técnica, porque foi o meu formato de aprender. Então, eu não aprendi teoria para ir para a prática depois. Eu aprendi a abrir o Photoshop e começo a criar e entender como é o ferramental e o técnico para trazer o resultado estético agradável. Ela pagou esse curso, que foi de web design na época, e aí eu aprendi a fazer sites programando em Flash, HTML5, como os incas e os astecas faziam, né? Que hoje é tudo mais simples, mais prático. Aqui eu tinha 16 anos, comecei a vender no meu bairro, no Cabula ali. Comecei a bater de porta em porta para estar vendendo. Inclusive, o pai do João, ele era um parceiro que faz a parte de vendas. E em 2011, já vendia sites ali por R$300. O salário mínimo era R$400, mais ou menos, na época. Já vendia os sites por R$300, vendia 5, 6 por mês. Já conseguia fazer uma grana e ajudar a família também na parte financeira. Mas minha mãe sempre teve o sonho de ter a doceria, a confeitaria. Acabou que quando eu fui escolher uma faculdade, eu fui para a ADM. E aí eu cheguei lá, fiz 4 semestres, tomava porrada em todos os semestres, mas teve uma matéria que chamou atenção, que foi marketing de serviço. Tá. Que foi a única que eu entendi. Eu olhava estatística, olhava as coisas assim, que loucura isso, por que eu quero saber disso aqui? Olhava para estatística e cruzava com fórmula de Bhaskara, então na minha época, na cabeça não fazia sentido nenhum, mas eu vi marketing de serviço muito forte e, enquanto fazia DM, eu continuava vendendo sites, vendendo as artes, era o que sustentava minhas saídas, minhas baladas, minhas festas, eram esses freelas, né, que eu fazia. Sim. Acabou que eu me inscrevi no ProUni, que é um programa do governo aqui da Bolsa, para fazer publicidade e propaganda em uma outra cidade, conquistei essa vaga, e aí no primeiro semestre logo eu apliquei para uma agência lá em Salvador, bem pequena, para diretor de arte júnior, e meu primeiro desafio, cara, na agência, eles tinham uma marca que eles tinham fechado, que estava 6 meses sem um cliente aprovar. E aí eles pegaram aquela mente fresca ali e colocou, faz essa marca aqui, o briefing é esse. E aí eu fiz essa marca, pegando
aprendizados que eu tive na escola de desenho técnico, então uma marca de engenharia, a marca é horrível, até hoje existe essa marca, é muito feia, esse cliente, é bem feia mesmo. Usando perspectiva e criei uma marca da H3 Engenharia. E aí criei aquela marca em 1h30 mais ou menos, mandei para eles, mandaram, o cliente aprovou, depois de 6 meses. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa aqui, já existe um talento na parte de marcas aqui. E aí eu fazia marcas e sites nessa agência. Editor de arte júnior, acabou que ele pegou esse meu talento e vendia os sites, vendia as marcas, eu fazia mais ou menos 20 sites por mês ali para ele. Tinha um salário de R$ 1.100, até que um dia ele me encaminhou sem querer o e-mail que ele teve da venda para o cliente. Então eu fazia 20 sites, recebia 1.100. Ele vendia cada site por 7.000. Aí eu falei, pronto, se ele consegue vender por 7, eu vou vender por 3, né? Eu vou estar abrindo um negócio de designs aqui, de web design aqui. Acabou que eu continuei nessa agência um tempo, estruturando, migrei para vender os sites como freela. Isso ali já era 2013, 14. Pandemia não dá para criar uma ordem cronológica tão rápida agora, né? Mas aí comecei a vender esses sites, mas aí eu tinha aquela veia empreendedora de minha mãe, e como eu via ela sendo alimentação o tempo inteiro, eu não vou abrir um negócio de alimentação aqui. Foi quando eu acordei, tava com minha esposa, eu falei, pô, que vontade de comer um caranguejo. Só que eu acordei, era 10 horas da manhã, eu tava ali nos 20 anos, né? E quem sabe na Bahia, não sei se lá em Recife é assim, se tem essa forma de caranguejo, se Caracaju tem, mas caranguejo 10 horas da manhã na feira é só o caranguejo que já tá descartável. O caranguejo bom, ele é vendido ali das 6 às 7 da manhã. Aí eu acordei 10 horas e falei, pô, na feira eu só vou achar resto de caranguejo. Por que é que não tem um caranguejo delivery? E aí, naquele dia, naquele almoço, eu pedi uma feijoada e veio uma feijoada no balde. Eu, pô, feijoada no balde. Peguei o balde com a ideia do caranguejo, entendi onde é que vendia aquele balde. Cheguei no fornecedor, era uma casa de material de construção que vendia aquele balde que era para colocar resto de tinta que sobrava de obra, mas ele servia de forma térmica, que ele era um balde hermético, uma frase que começa com H, que ele tampa dando porrada, assim, que ele cria um vácuo e esquenta. Eu não vou colocar o caranguejo no balde. E aí eu fui, peguei R$ 500 que eu tinha, coloquei R$ 100 de tráfego pago, comprei os caranguejos, 10 cordas de caranguejo e um fardo de baldes. E aí coloquei o tráfego na quinta-feira para atender sexta, sábado e domingo. Quando chegou na sexta, vendeu todos os caranguejos e eu não tinha mais dinheiro. E já tinha pedido para sábado e para domingo. Foi aí que eu comecei a fazer o jogo da negociação, né? Cheguei lá na feira, falei, Jó, eu tenho aqui mais ou menos 200 caranguejos para vender amanhã. Só que eu não tenho dinheiro, porque naquela época não tinha Pix. E quando você vendia no cartão, vendeu sexta, só recebe na segunda. Não tinha essa questão do saque imediato, né? Tinha que esperar segunda-feira para o dinheiro cair na conta. E eu mostrei a ele, ó, já vendi isso aqui, tinha as boletinhas, os cartões impressos. Só que eu não consigo te pagar esse caranguejo agora. Ele, não tem como te vender, não te conheço, não vou te vender. E eu falei, toma meu celular aqui. Fica meu celular na mão. Se eu não te pagar, você tem um celular que vale mais que os caranguejos. Aí ele me deu mais 20 cordas de caranguejo. Quando chegou sábado, 10 horas da manhã, acabou os caranguejos. E eu, poxa, tenho mais pedidos para domingo. Aí chamei meu sócio na época, eu falei, ó, o meu celular tá lá já, agora é hora do seu celular para colocar, colocar na rua. Ele chegou, Jó, cara, seguinte, ó, se você der esse passo de confiança, a gente vai te honrar de uma forma que você nem imagina que essa vai ser essa honra. Mas a gente precisa de mais 30 cordas de caranguejo. Eu falei, não é possível, não vou. Aí eu vou ter prejuízo. Eu falei, aqui mais um celular. Aí deu do sócio o celular na época, Motorolazinho fuleiro, né? E aí ele deu mais 30 cordas pra gente, a gente vendeu tudo. Quando chegou na segunda-feira, a gente chegou lá com o dinheiro pra pagar aqui, cara. E agora você é o nosso fornecedor oficial de caranguejo. E aí a gente ficou com o Jó virou até magnata da feira, começou a emprestar dinheiro pra galera, acabou. A parte de inteligência emocional, ele não soube lidar muito com isso, mas ele virou o magnata da feira, o agiota emprestando dinheiro. Nem sei se está vivo mais hoje o Jó, mas a gente ficou mais ou menos um ano com ele como fornecedor. Acabou que teve um problema de sociedade ali em 2017, eu tinha o quê? 22 anos, 21 anos. Então, sociedade de sumiço de dinheiro. Eu não quero mais ficar aqui. Fui e abri uma hamburgueria, que é a Groove Burger, naquela mesma época, com o mesmo escopo de R$ 500. Comprei, fiz os testes. Inclusive, o João foi um dos primeiros clientes que comprou os hambúrgueres. Depois virou meu sócio na hamburgueria também. E a Groove Burger hoje é uma das maiores de Salvador. O Rei Caranguejo também ele tem 5 unidades lá em Salvador. A Groove chegou a ter franquias. E também é uma das 3, 4 maiores de lá. Graças a essa habilidade que eu tive trabalhando em agências e usando o marketing para isso. Porque a Groove Burger e o Rei Caranguejo, ela se destacava porque tinha uma identidade visual muito bonita. Então as pessoas achavam que era uma franquia. Tanto que a gente tinha um lugar muito pequeno
E, pô, quanto vocês pagaram nessa franquia da Groove? Não, isso aqui foi tudo organizado. A gente já pensou no uniforme, pensou no cardápio, o nosso prato, né? Groove, vem de música, da nossa raiz musical. Uhum. O nome dos pratos eram de ritmos musicais, jazz, samba, rock, e o prato era um cavaco de madeira. A gente já pensou toda essa parte estética para que quando chegasse para o cliente, ele não prestasse atenção na falta de estrutura, mas sim que estava sendo bem atendido com excelência de acordo com o que a gente tinha para chegar ali. E essa parte estética trouxe toda a visibilidade, a parte de marketing já entender do digital. Então foram 2 marcas que eu construí do zero, em 2017, quando não tinha esses gurus explicando como usar algoritmo, que hoje a Groove tem 50 mil seguidores, e Recaranguejo tem muito mais que isso, mas já tinha uma visibilidade muito grande de usar influenciadores, usar tanto o tráfego pago quanto o orgânico para gerar demanda para Uhum. empresas pequenas. Acabou que eu cheguei comendo hambúrguer demais, cheguei num nível de peso de 140 quilos e fui inventar de fazer uma tatuagem. E aí fiz a tatuagem no braço aqui e tava avacalhando pra vida, né? Fiz a tatuagem imensa, assim, é bem grande aqui, mas comia de tudo. Acabou que essa tatuagem infeccionou. Peguei uma bactéria, em 2019 eu fiquei 11 dias em coma por causa dessa bactéria, e aí quando eu acordei, agora eu vou realizar o meu sonho de ter uma agência. Só que eu quero aprender a fazer do jeito certo. E tive um processo de recuperação um pouco lento, assim, eu fiquei 11 meses em cadeira de rodas, sem conseguir andar, e estudando, fazendo alguns freelas ali de design. Acabou que começou a pandemia, me inscrevi para trabalhar em agência de São Paulo, porque começou a abrir essa oportunidade de pessoas do Brasil inteiro em trabalhar em São Paulo, que antes não existia. Para você trabalhar em uma agência, você tinha que vir para cá. Então, começou ali na Oliver, foi a primeira oportunidade que eu tive, trabalhei lá, até que comecei a produzir conteúdo de identidade visual. Isso eu tinha 1.500 seguidores, mas aí já era um conteúdo um pouco diferenciado e foi compartilhado pela EBAC, que é a Escola Britânica Conheço. de Artes e Ciências. Eles compartilharam na época, 2021, como um dos perfis com maior potencial em se tornar Referência. referência no Brasil. Isso em 2021. E aí, vendo essa postagem da EBAC, uma headhunter do Banco BS2 entrou em contato comigo e falou: eu tenho uma consultoria agora que a gente vai fazer de reposicionamento e nós precisamos de um head design digital e entendemos que você sabe a linguagem de como transformar um brand book em material nativo digital, porque é o que você produz no seu conteúdo, você mostrando como grandes marcas elas estão perdendo a oportunidade por não estarem falando a língua nativa do digital ali nas plataformas. Elas Sim. queriam pegar aquele brand book engessado que as grandes consultorias criavam e aplicar aquilo no digital. A gente sabe que hoje a gente não segue marcas, nós seguimos pessoas justamente por isso, porque eles não sabem como utilizar o digital para isso. E aí eu fui para São Paulo para trabalhar no Banco BS2, foi quando eu vim morar aqui, em junho de 21, e aí teve essa experiência, foi incrível, junto com a McKinsey, que foi a consultoria que direcionou tudo isso, onde eu aprendi que dinheiro alocado no lugar errado ele não faz sentido nenhum, é mais prejuízo do que lucro, do que resultado. Acabou que, quando acabou esse projeto, outras headhunters foram me plugando em agência, e na parte de comunicação não existe um desenho linear de uma carreira, você realmente vira uma GP ali, né? Que é quem paga mais leva, porque eles não vão dar credibilidade para você ir para outro lugar. Não existe uma carreira, né? Eles veem que tá te puxando. Mas ali. é isso mesmo. E aí não tem isso. Então, cada vez que pagava mais, eu ia pulando de galho em galho ali. Mas também naquele foco de que eu não ia fazer carreira na publicidade. Eu já tinha esse poder, essa consciência, né? Porque eu sabia que essa sujeira no currículo, ela ia trazer um ruído que recrutadores iriam ver isso e iam... Fechar a porta para você antes de te ouvir. Exatamente. Então, eu sabia que aquilo era uma estratégia realmente de aprendizado, construir repertório para abrir minha agência. E aí, Show. trabalhei na DM9, na África, na Jotacom, na Suno também. Então, ali, eu ajudei a criar a presença digital de Mastercard, de Inter, Sicredi, de Renner, de Yukon, do Grupo Stellantis, Jeep, Ram e Fiat, da Claro, do Einstein. Então, eu aprendi como é que as grandes marcas entendiam o digital e onde estavam as incoerências. Porque, inclusive, cara, uma informação interessante é que eu sempre levava para as pautas das agências como aplicar a fórmula de lançamento nessas marcas. Antecipação, toda a jornada. Porque não tem como a gente estar fazendo um projeto aqui de comunicação com aqueles cards engessados, horrorosos e que não engajam na panfletagem digital. Como é que a gente pode fazer aqui um projeto de aplicar a fórmula? Não consegui. É engessado, é muito engessado. Não consegui ter êxito em abrir a mente, até porque nas agências maiores o mercado digital ele é visto com um olhar bem depreciativo, até porque está tirando o mercado delas. Exato. Então elas não querem dar nenhum tipo de brecha para isso, apesar de pegar as ideias e
reformular e trazer uma nova roupagem, eles não querem trazer, dizer que foi mérito daquilo, né? Mas eu tentava aplicar muito isso e eu cheguei assim em 22, passei um ano e pouquinho aqui em São Paulo, eu falei, não, agora tá na hora de voltar para casa, voltar para Salvador e abrir a minha agência lá. Foi quando eu abri a Verso, que é uma consultoria de branding especializada, e aí de 22 para 25 a gente fez mais de 400 marcas, tanto pessoais quanto corporativas. Sendo que chegou 25 ali, a gente começou a ser boutique. A gente falou, não dá mais para esse volume, vamos fazer 9 por ano aqui para começar a aterrissar e validar a metodologia, que é a que a gente aplica até hoje. Mas aí teve um incentivo do meu sócio, Gabriel, que a gente criou muitas marcas, inclusive a marca nova do Léo Santana foi a gente que criou lá. Da Stephanie Matos, de alguns influenciadores na época da Verso. Show. E sempre foi no low profile. A gente sabe que a agência de publicidade, se você for olhar o Instagram deles hoje, não tem nada, mas faturam bilhões por ano. É casa de ferreiro e espeto de vareta. Exatamente. Geralmente é assim, não é de pau não, é de vareta. Exatamente. Frágil. Mas é porque é o foco, né? É o foco. Exato. Não tem nem como perder tempo, né? Exato. Eles vivem numa Construir rotina, para cliente. vivendo uma rotina bem louca. E aí esse sócio falou assim, cara, o que você acha agora de você parar de fazer só para os seus clientes e aplicar em você? Porque eu tive lá em Salvador o convite do TEDx, né? Eu sou o TEDx Speaker, que é o TED Talks. Sim, sim. Então já tinha essa visibilidade de palestra lá em Salvador, era bem conhecida ali por estar palestrando em ambientes corporativos. E por que você não pega essa sua bagagem agora e aplica em você? E aí eu comecei a tentar aplicar, né? Só que eu comecei a tentar aplicar... É mais difícil, né, Tom? É muito, né? Muito mais difícil. Muito mais difícil. Só que aí eu tava naquela questão de olhando muito pro retrovisor. Então, por exemplo, apareceu um cara que estourou com Reels Lo-Fi. Vou fazer Reels Lo-Fi. Apareceu um cara que estourou fazendo séries. Vou fazer uma série. E aí tinha uma visibilidadezinha, assim, 10 mil views, 2 mil views, só que não convertia em seguidor. E aí a gente aplicou, de fato, a nossa metodologia em mim. Então, qual é a nossa metodologia? Chama-se MIDA, que é mensagem, imagem, difusão e autoconhecimento. Repete. MIDA. MIDA. Mensagem, imagem, difusão e autoconhecimento. E autoconhecimento. E autoconhecimento está por embaixo por ser a base de tudo mesmo. Exatamente esse layout que você escreveu aí, que ele é como a gente apresenta. O A embaixo, né? Para dizer que é a base da metodologia. E a gente aplicou a parte do autoconhecimento com a gente. Então, existe todo um campo de estudo de neurociência que é aplicado para isso, de física quântica, que a gente aplica realmente a metodologia. E a gente, Tom, a sua forma de aprendizagem ela é uma forma técnica. Você não aprende com teoria, você aprende vendo estudos de casos clínicos, a case method de Harvard ali mesmo, né? De ver uma decupagem de algum sucesso é a forma que eu aprendo melhor do que eu sentar assistir uma aula de 3 passos para você fazer alguma coisa. Eu não consigo absorver assim, porque eu tenho uma base técnica. Como se fosse fazendo anamnese ali, exatamente. Uma consulta médica, é assim que tu faz. Exatamente, eu sempre aprendi assim. E eu sempre fiz isso para os clientes, então toda a nossa apresentação de projeto ela não tem nenhum tipo de técnica de PNL aplicada. Ela é realmente uma decupagem, uma engenharia reversa, um breakdown ali de como é que a gente chegou naquela conclusão. Tecnicamente falando. Tecnicamente falando. Tanto que é difícil para alguns clientes entenderem a nossa aplicação quando eles verem de primeira, né? E, caramba, vi isso aqui tudo, mas vou ter que digerir um pouco mais. A gente tem algumas formas da pessoa aprender a aplicar. Hoje, com IA, ela consegue usar, por exemplo, a nossa estratégia, aplicar no notebook LM e ali trazer algumas tarefinhas para ela estar aplicando e absorvendo mais a nossa configuração. Mas, por exemplo, quando o Pablo Marçal saiu de candidato, nós montamos um dossiê que tem mais de 150 páginas catalogando cada passo que ele fez, porque a gente sabia que aquilo ali iria redefinir o marketing político. Então a gente já fez. Ele redefiniu, né? Redefiniu. A eleição agora vai ser completamente diferente, né? Então a gente tem um dossiê. Então se o time de Pablo não tiver esse dossiê, quiser comprar, a gente tem esse dossiê desde o início, de quando ele começou, até os últimos dias, o último dia de fato, que ele falou lá que ele não conseguiu se eleger porque ele não colapsou a 23ª onda, que é uma coisa que a gente já sabia como é que isso funciona, né? Que a gente tem até ali todo o dossiê preenchido de breakdowns, de reversa que a gente fez para todos os clientes. Ele, Tom, é a hora de você aplicar isso no seu posicionamento. O teu sócio. Gabriel. E aí mas peraí, tu foi fazendo essa análise com o Pablo e a tua ideia era fazer análise mesmo. Era ter repertório para aplicar nos clientes. Tá. Então, por exemplo... Porque ele ganhou notoriedade, ele mudou um conceito, ele ganhou visibilidade. Exato. Era a primeira candidatura onde ele conseguiu chegar. Exato. E os clipadores, por exemplo, né, que foi um dos maiores aprendizados que a gente teve dessa estratégia. Que ele já começou com os clipadores muito antes dele sair como candidato, mas já entendendo que aquilo ali ia trazer um reverb para ele. Que inclusive, hoje... Que é a estratégia que Alfredo usa pra caramba hoje. Usa, que teve um cara que ele até foi cancelado lá fora, que foi a referência do Pablo, né, que eu esqueci o nome dele. Mas é muito polêmico, que tem... Gary Vee? Não, eu esqueci, um careca. Tá.
Ele é um cara que fez isso. Ele pegou os clipadores e o conteúdo dele era sempre muito polêmico mesmo, assim, misoginia, machismo, muito forte, homofobia, racismo. Então a atenção lá em cima É. e aí pela polêmica distribuía Depois ele ia convertir aquilo em dinheiro. dinheiro. Igualzinho que o Paulo fez, né? Totalmente a mesma estratégia. E aí a gente tem esse dossiê, a gente aplicava nos clientes, nos nossos projetos, né? Algumas coisas. E ele falou, velho, agora é a hora de você pegar tudo que você faz no dia a dia, e ao invés de parar para produzir conteúdo, você viver o conteúdo. Por que você não vai pegar um dos estudos desses que você faz? Que a gente faz isso diariamente. A gente pega esse estudo de caso para fazer isso. E começa a gravar. Aqueles vídeos que tu faz, tu já fazia... Já fazia. Naturalmente, o teu dia, tu pegava aqui a rede social de alguém e, pum, fazia essa análise? É tipo isso? A gente tem Notion que tem coisas que eu nem postei ainda, muita coisa já muito antiga, né? De percepção, de breaking down mesmo. De E tu sempre faz essa análise com o MIDA. Exatamente. Tu pega o conteúdo e faz essa análise com com o MIDA. E aí você setando qual foi o estágio do MIDA que teve maior ápice na execução. Então, por exemplo, tem pessoas que a gente entende que a parte do autoconhecimento foi a vela de chave para ele produzir conteúdo. Tá. E não foi entender a parte de imagem, né? Por exemplo, tem um advogado que ele tá tendo, que inclusive a gente já fez esse reverso dele, mas nem publiquei ainda, Thales Dias, o nome dele, né? Não sei se você conhece. Não. Mas ele viralizou trazendo chat GP Thales. Que foi isso? A pessoa perguntava assim, eu tô com dinheiro aqui. Faço o quê? Faço o quê? Ele, se eu não vou te dizer para você fazer Eu isso. sei quem é. De negócio de banco. De banco, É um absurdo você absurdo, pensar isso, isso. mas... Então, o que a gente entendeu? A gente foi analisando todos Eu os vi, é bom conteúdos. esse cara. A gente foi analisando todos os conteúdos dele pra trás e entendeu que ele já tinha uma veia artística ali, que ele já tem uma pegada de teatral. Ele já se veste engraçado, não que é engraçado ele se vestir, mas ele é todo magrinho e aí a roupa parecia que não era dele, né? Então parecia que ele tinha uma veia mais de bobo da corte, arquetipicamente falando, e ele não aplicava. Ele disse, 5 dicas pra você. Quando ele destravou a parte do autoconhecimento, ele começou a ter resultado. Então sempre a gente aplicava isso. Pô, na parte de mensagem, por exemplo, que é essa primeira, é a definição do modelo mental central que a pessoa tem. Então existem várias formas de você explicar a mesma coisa. Então, você vai falar digital, você pode falar na ótica de crescimento, na ótica de escassez, na ótica de ressignificação. Tem várias óticas para o mesmo assunto. Então, a gente entendeu que a parte do autoconhecimento dele ali foi a parte que destravou ele para ele produzir conteúdo. E a gente riscava ali, pronto, esse ponto de ebulição que teve aqui foi o autoconhecimento. Então, sempre existiu isso. Eu só peguei aquilo ali de acordo com o conteúdo que a gente aplicou o MIDA no tom, entendeu quais eram os pontos de valência, quais eram os pontos de decaída que a gente tem. E aí ele me mandou um conteúdo da Camila Loures, que ela lançou uma marca, da Iorra, né? Teu sócio. Meu sócio, ele falou, reage aqui. Aí eu falei, react. Eu sou designer. Designer, se for produzir conteúdo, é visual, isso aqui, né? Produzido. Cinema, pra cima e botar surf. Ele falou, não, irmão, você vai fazer um react mais feio possível. Porque as pessoas têm cara de propaganda, elas não vão engajar. Eu falei, não, vou pegar esse react. Peguei, e aí ele falou assim, o gancho vai ser assim, ó. No Brasil, toda marca é uma cópia. Mentira. Afinal, o brasileiro é burro. Aí eu falei, não, burro não. Ele começou assim. Foi. Eu acabei de falar nos bastidores que o teu golaço era isso. E aí, por que ele chegou no Brasil, né? Porque quando a gente fala do brasileiro, ele nunca acha que é ele. Sim. Ele acha que é o outro. Mas tô falando dele. Então eu coloco o inimigo comum no jogo. E outra coisa, ele tá ali, o brasileiro sou eu, eu quero ver. Só que ele acha que não é ele. Exato, Ele acha que é outro brasileiro. É outro brasileiro. Então a gente coloca o espelho pra pessoa se ver, só que ela tá olhando pro retrovisor. É por isso que fulano não dá certo. Só que depois que ela cai no final, caramba, é isso que eu preciso. Então ele falou assim, usa esse gancho. No Brasil toda marca é uma cópia, afinal o brasileiro é burro. Eu falei, burro não. Eu não tenho essa pegada, ele já tem mais essa linha de... Polêmica. Eu falei, não tenho essa pegada, não. Aí eu mudei, né? No Brasil, toda marca é uma cópia, afinal, o brasileiro aceita qualquer coisa mesmo. Só mudei isso, né? E aí foi de Camila Loures pro TikTok. Por que o TikTok? Eu tinha uma vergonha de produzir esse conteúdo feio no Instagram. Que tinha Pelo design, né? É horrível, é muito Tu ia olhar no feed e aí falar, cara... Eu ia gostar de apagar, não gostei não, ia arquivar. E aí eu postei no TikTok. Do Camila Loures, ele deu uns 4 minutos e pouco, no TikTok... 4 minutos. 4 minutos. Do teu jeitinho, né? Do meu técnico, jeito, né? profundo. Técnico, mostrando a beleza, parte de iluminação, Tá. porque tá errado, porque parece um pote de maionese, porque não parece uma creatina. E trazendo todos os pontos técnicos, falando uma linguagem muito técnica. Que eu falei assim, velho, ninguém vai ver isso aqui não. Falando de kerning, falando de hierarquia, falando de alinhamento, de espaçamento, de luz. Termo técnico. Termo técnico absurdo.
E eu acelerei o vídeo. Assim, botei 1.2x. Pra ficar 4 minutos 4 e pouco. minutos, foi uns 6 minutos e pouco. 5 minutos e pouquinho. Beleza. Acelerei. E postei no TikTok. E aí eu fui pra uma reunião de prospecção com uma grande rede de restaurante que tem lá, que é a Cantina Volpe. Eu tentava entrar no Poxa, Instagram. almoçar a salada de lá É sensacional. é maravilhosa. Com camarão, né? É maravilhosa Sensacional. a salada de A lá. gente ia pegar isso No pra baldezinho fazer, assim, né? a gente ia pegar isso pra fazer umas novas marcas que eles estavam lançando. que eles estão expandindo o Almoçava lá portfólio. pra caramba. É top lá. E eu fui pra reunião com a Cantina Volpe, o TikTok eu não queria abrir. E aí eu percebi que foi o quê? Eu não paguei o meu plano, a renovação de dados, né? Da internet. Da internet, não esqueci de pagar. E aí passaram um tempinho já. E eu, caramba, por que o TikTok não tá abrindo? Aí quando eu cheguei no escritório, quando eu vi, já tinha 15 mil views. Isso de 2 horas. Eu falei, rapaz, nunca chegou nisso não. E aí quando isso eu tinha postado 12:30. Quando chegou 10 horas da noite, bateu 100 mil views no TikTok, aquele vídeo de 4 minutos. E eu falei, pronto, entendi. Tem algumas coisas aqui que deram bom. E eu fui fazer o breaking down do meu próprio vídeo. E aí entendi a parte do gancho, que a galera tava... entendi também uma questão que a gente aplicava nos clientes, que é de dualidade, quando a gente traz dualidade para o conteúdo tem mais punch de gerar comentários, o comentário gera mais alcance de entrega. Então, quando a gente traz uma pessoa que ela é muito polêmica e tem muitas pessoas que pensam negativamente delas, e essas pessoas que pensam negativamente, elas estão dispostas a comentar, porque quem pensa São positivo... os melhores, os jeitos são os melhores. Quem pensa positivo não está disposto a comentar. Vai curtir. Mas o negativo, ou nem curte. Mas o negativo, ele comenta. Então, vamos trazer pessoas mais polêmicas, ou então coisas que estão aqui trazendo uma incoerência de não tá parecendo com o dono, ou então existe algo que não tá fazendo sentido, e vamos analisar essas coisas aqui. Foi quando eu comecei a analisar as blogueiras, porque eu peguei Camila Loures. Teve essa visualização, hypada na internet. Exato, e fui para as blogueiras. Aí foi Camila Pudim, aí foi Bruna Tavares. E aí o que aconteceu? Todas essas outras começavam a comentar e chamar pra perto. Pô, entendi isso aqui, me explica um pouco melhor essa sua visão. Acabou que eu falei assim, velho, eu não quero ficar falando de blogueira não, senão vai achar que eu sou gay. Sendo bem transparente aqui, eu falei com ele. Velho, vai dar errado pra mim, errado, eu vou irmão. atrair outro público. Exato. Eu vou achar que eu sou gay, não tem nada contra os gays, mas só que eu não quero que ache que eu sou gay. Sim, Pronto. sim. Aí ele falou uma frase pra mim que foi bem interessante. Ele falou, Tom, você tá sentindo isso porque você tá acostumado a tentar e não a conseguir. Então você quer procurar uma outra forma pra você tentar. E não porque tá dando certo e você quer conseguir e dar um punch. Veja uma outra coisa, mas não mude o formato, não. Porque ele entendeu que não era pelas blogueiras, era pelo formato feio que tava. Eu tava ali... No fundo, tu tava se blindando de tu era mesmo. um perfeccionismo que eu sempre tive e tenho até hoje, não me despedi. Eu luto com isso. Não me despedi dele, mas como designer, Sim. de que é tudo perfeito. E aí ele falou, velho, não muda o formato, fala do que você quiser, não muda o formato. Foi que eu fiz um conteúdo da Spaten, da briga de Popó, uma merda, aí ficou horrível. Falei, não, vou voltar a falar da blogueira. E aí quando eu falei dessa blogueira em si, começou a ver a galera pedindo análise de pessoas específicas. Eu falei, pronto. Eu já vi gente no teu perfil, analisa o meu perfil, analisa o meu perfil, analisa o meu perfil. Eu já vi gente pra caramba. Essa galera, eu não analiso que não vai trazer audiência, né? É muito tempo pra poder fazer análise, não é tão rápido isso. Mas analisa tal pessoa, analisa tal pessoa. E aí foi vindo as análises e a gente foi afunilando pra marca pessoal, marca pessoal, marca pessoal. Mas foi intencional ou foi surgindo isso? Foi surgindo, foi orgânico, né? A gente já fazia, sempre fez marca corporativa e marca pessoal. As marcas corporativas, quando a gente faz análise, ela não tem tanto punch se a marca corporativa não tiver uma imagem pessoal forte por trás. É porque senão não vai ter atenção, né? O João Adib a gente fez da CIMED, mas trouxe a imagem do Adib. Aí deu bom. Mas se não tivesse da Adib, talvez não teria dado bom. Dificilmente. Como outras que a gente fez, não deu bom porque não tinha uma marca pessoal forte. E a gente entendeu. Foi cruzar uma coisa que a gente chama de Zeitgeist. Você já ouviu falar desse termo? Não. Existe um termo Repete alemão. pra mim. Zeitgeist. Zeit. Z-E-I-G-S-T-S-T. Que ele fala que é um conceito alemão que fala que existe um espírito do tempo que rege como as pessoas elas estão agindo. Então, por exemplo, em 2000 existia um Zeitgeist do acesso, que foi a época da internet de escada. Beleza. Então todo mundo queria acessar. Em 2010 veio o Zeitgeist da conexão, que veio o Facebook. Por quê? No Orkut não era conectar, era adicionar amigo. O Facebook veio com conectar. O conectar trouxe o Zeitgeist de conexão. Quando chegou em 2015, veio o Zeitgeist da viralização. Por quê? Os youtubers que começaram em 2012, 2011, eles começaram a ter uma visibilidade maior indo para multicanais. Então o Zeitgeist foi todo mundo querendo viralizar. Quando veio em 2020, veio o Zeitgeist... Você fala como se fosse as ondas, é? É. Vai. Exatamente isso. Tá. E em 2020 veio a era da pandemia, que veio a
era do show, era da performance ali. Então, você lembra que teve o Thiago Finch, que veio com aqueles Pirotecnia, Pablo Marçal com o cinematográfico. reality show. O Thiago Nigro, quando lançou a Fin Class, que ele fez aquele show parecendo Eu lembro. um UFC, que ele colocou todo mundo ali. Então veio muito essa era do show, né? A gente da era da performance, que veio 2020 ali. Só que a gente entendeu também que ninguém aguenta viver em show todos os dias. Ninguém aguenta ir pra show todo dia. E as pessoas começaram a saturar muito daquele estímulo visual que ele tinha de dopamina, de grelina, de leptina, tudo sendo liberado ali para aquelas pessoas. E a gente entra hoje no Zeitgeist, que é a era da autenticidade. É o quanto mais real parece, mais chance tem de todo mundo estar se conectando. Se alguma coisa parece ser feita de forma plástica, superficial, ou então parece propaganda, as pessoas não vão se conectar. Elas estão cansadas daquela era da performance que ficou durante 2 anos. Elas querem o mais real possível. Por isso que conteúdos que chamam do Reels Lo-Fi, do Reels mais orgânico, do Reels React, tela verde, o que parece mais ser pessoas reais produzindo, o quanto mais feio parece, as pessoas veem que ali é uma pessoa real produzindo e elas Conexão querem maior. se conectar com aquelas pessoas. Então a gente entendeu também esse Zeitgeist e entendeu que tinha um termo chegando, que a gente não usa esse termo hoje na nossa metodologia, mas a gente já tinha visto isso antes, que é o Founder-led Growth, que é o fundador como motor de crescimento central da marca. A gente viu isso em 2020. O G4 está trazendo esse termo mais forte aqui no Brasil, né? Lá fora isso já é muito forte. Tanto para startups. E a gente viu que existiria essa questão da marca pessoal como um motor de tração para negócios. Não simplesmente para quem é o C-Level, mas para qualquer negócio. Pô, um pintor, se ele tem uma marca pessoal forte, ele vai se tornar o melhor pintor de São Paulo. Mesmo que ele não seja. Mesmo que ele não seja, a conversa que a gente estava tendo. O mais conhecido, como você falou, o mais conhecido vence o melhor, como trouxe a referência do GeoJ. Então a gente entendeu que essa era da autenticidade, ela ia buscar, as pessoas iam buscar entender, ia trazer um FOMO para essas pessoas, de, poxa, tá todo mundo se conectando, todo mundo se posicionando, por que eu não estou me posicionando? Certo. E que elas iam querer aprender como fazer. Mas eu não ia querer chegar lá 5 dicas para se posicionar, porque quem dá dica não vende. Exato. Quem dá dica entrega dica. Dica é proibido. Exatamente. Na minha cabeça. Dar dica é proibido. E aí trouxe essa questão da engenharia reversa, que a nossa engenharia reversa ela é baseada no case method de Harvard mesmo. Se você olhar toda a nossa construção de copy, ela tem a estrutura do case method de Harvard, como é que eles apresentam os estudos de caso. E só que a gente aplicou um tempero de copy do Leandro Aghiari, que é uma coisa que a gente aprendeu em 2021, um barulho dos bons, que é a estrutura da copy, que é contexto, hook, contexto, identificação, conclusão inevitável, plano e CTA. Essa é a nossa estrutura de copy. Repete, hook, contexto. Hook, contexto, conclusão inevitável, plano e CTA. Se você ver, todas as minhas copies têm essa estrutura. Eu tenho um hook forte, depois eu tenho um contexto que eu falo o que acontecia antes, o que acontece hoje. Depois a conclusão inevitável, que é por que isso acontece. Depois um plano para a pessoa aplicar na prática. Tá. O que é que eu aprendo agora? Estou nesse conteúdo. Então eu aprendi isso, isso, isso. Depois um CTA, que é uma pergunta forte, depois me siga para mais análise. Eu nunca fiz CTA de vender nada. É sempre para a pessoa estar me seguindo ali. Porque é o jogo. O game é esse, é aumentar a audiência e ir nutrindo ela ao longo do tempo. Exato. E aí, mas só que existe uma cereja nesse bolo, que é... Tô falando demais? Pode me contar, Não, tá? poxa, isso aqui eu tô anotando, tá? A aula. Uma cereja nesse bolo, que lá em 2023, quando eu voltei para Salvador, a gente entendeu que quando a gente criava as marcas pessoais, que já eram de C-Levels, tinha uma categorização que conseguia organizar na cabeça do nosso cliente como ele poderia se posicionar. Beleza. Porque assim, ele chegava assim, não, eu quero aparecer igual o Whindersson Nunes. Ou então eu quero aparecer igual não era o Alfredo Soares na época, era um outro cara, o Apolinário. Ele vai puxar que tem, que tal, não sei o quê. Ou então, não, eu quero fazer igual com o Rocha. Acabou que quando a gente entregava para o cliente uma proposta, a gente categorizava mentalmente a nossa estratégia, que ele tinha uma categoria, uma caixinha que ele tinha que entrar para que as pessoas conseguissem achar ele na prateleira do supermercado. Posicionar ele onde o público deveria encontrar. Eu vou no supermercado, eu sei onde é que fica sabão, eu sei onde é que fica biscoito, eu sei onde é que fica a padaria, eu sei onde é que fica a carne, eu sei onde é que fica cada coisa. Beleza. Quando eu entrar no mercado, que é o digital, onde é que eu vou achar essa pessoa? Em qual prateleira? Foi que a gente entendeu em 2023 que existia os 3 avatares, que é o Creator, o Expert e o líder de negócios, que a gente mudou agora para Founder para poder ficar tudo em inglês bonitinho. Por isso tu me corrigiu. Mas era Creator, Expert e líder de negócios. Por que líder de negócios? Porque melhor, tá? É melhor, ficou só melhor. Que tem uma incoerência que a gente vai trabalhar depois, que nem todo líder de negócios é Founder, né? Ele pode Não. Exato. É verdade. Só que a gente tá trabalhando isso um pouco mais... Para encontrar só isso pra daqui. Categorizar. Beleza. Mas é verdade. O negócio é Founder. Mas a gente categorizou que a pessoa se pra acha... ficar em inglês, tudo bonitinho, já beleza. que ela se acha, ela o perfeccionismo aqui cabe, né? Acabou, E já que ela se acha, ela é. Se ela beleza. se acha, ela é. A gente categorizou.
E aí, a gente fez muito posicionamento de experts ali. Desde o 23 pra cá, a gente faz muito expert que a gente ajuda as pessoas a se posicionar. Por que expert? Como assim, infoprodutor? Não, porque O esse termo? posicionamento que você faz geralmente é mais expert. Não, Porque a gera gente já caixa fazia rápido antes pra ele. também. A gente fazia antes também. Não, mas dos 3, geralmente, que você mais faz pros É clientes... founder. É founder? Mas a gente tinha Ah. muito expert. Ah, beleza. Só que o Entendi. founder... O founder, claro, existia a fórmula do founder-led growth que eu conseguia resolver. Vou aplicar isso aqui, o mídia no founder-led growth, e vai resolver, vai ter resultado. Mas o expert, eu não conseguia aplicar o founder-led growth para o expert, não tem como eu aplicar Por para quê? ele. As pessoas esperam do expert um outro tipo de movimento. Então, deixa eu te perguntar agora, pra Boa. ficar claro. Porque tem gente aqui que ainda não tá ligado nessas diferenças do Creator, Expert e Founder. Explica primeiro as diferenças e depois a gente entra nisso. Perfeito. Então, a gente entendeu que existia essa categorização dos 3 avatares, que é como se fosse realmente umas buyers personas, né? Que existe a brand persona, Aham. a brand persona. Existe a brand persona, que é a persona da marca, e a buyer persona, que é a persona que compra a marca. Beleza. Então, os 3 avatares nada mais são do que brand personas de marcas pessoais. Então, são 3 categorias de marca pessoal: Creator, Expert e o Founder. Quem é o Creator? São os influenciadores. São as pessoas que vivem de audiência. Elas monetizam a audiência que elas têm. Então, elas precisam fazer conteúdos que tragam ainda mais audiência para elas. Que é a novelinha do Carlinhos Maia, que é o rancho do Carlinhos Maia, que é o Whindersson trazendo sempre aquele formato dele mais na caixa de água, né? Coisas mais reais, porque eles falam de assuntos diversos e eles monetizam uma audiência. Eles monetizam Beleza. através de publicidade. Virgínia tá aqui também? Virgínia também. E aí, qual é uma coisa que a gente vai entrar depois, que é o ciclo da ascensão natural de cada fase dessa. Beleza. No 4º estágio do Creator, ele entra com a marca dele, pessoal, em equity. Então, ele transforma toda a relevância que ele construiu em participação em marcas com aquilo ali, sem precisar estar aportando R$1. Beleza. Esse é o estágio que, mais ou menos, todas as marcas pessoais elas chegam. Tanto o Creator, quanto o Expert, quanto o Founder. Eles conseguem chegar nesse nível de começar a transferir a sua autoridade para negócios. Depois tem o Expert, que ele vende ali conhecimento Rapidinho. Só pra eu te fazer a pergunta. Boa. E ficar super claro. Então, o grande ativo do influenciador é a sua própria audiência. Audiência. É aqui que ele monetiza Exatamente. através da visualização da audiência dele. Seja com publicidade, com marcas, beleza. Isso, Legal. exatamente. Tanto que hoje a gente percebe um movimento que as grandes marcas elas percebem os micro-influenciadores porque tem uma penetração muito maior no público-alvo. Se você vê quem faz público com grandes influenciadores, são marcas que não têm tanta segmentação, que elas precisam ser vistas por todo mundo. Beleza. Mas se uma marca ela quer ter um resultado de vendas, se na fase do funil, que é awareness, consideração e fechamento, se ela quer vender, ela vai procurar um micro-influenciador. Se ela quer awareness, que é reconhecimento, Grandes ela procura um influenciadores. influenciador. Beleza. É isso. E aí, Show. quanto maior a sua audiência e maior dado você tem sobre aquela audiência, você se torna mais valioso e você consegue transferir aquilo para qualquer negócio que você for, ou então que você coloca a sua cara como um embaixador Boa. ou influenciador. Depois tem o expert, que é o especialista, que é tanto o infoprodutor quanto o prestador de serviço. Não necessariamente é só quem vende curso, mas quem vende serviço também de forma autônoma, que não tem uma empresa ainda, se encaixa aqui como expert, porque ele vende o conhecimento estruturado. O que é que ele vende? Eu te levo do ponto A para o ponto B. Beleza. E aí ele tem que fazer um conteúdo que mostre o domínio que ele tem de fazer você percorrer aquele caminho. E aí depois tem o founder. Qual é o ativo do founder? É visão de mundo. Por que a gente segue Flávio Augusto? Por que a gente segue o Alfredo Soares? Por que a gente segue o Thales Gomes, o João Adib? Porque a gente quer entender qual foi a visão de mundo que esses caras tiveram que levaram eles até aqui. Então, o ativo principal do founder é como ele enxerga o mundo. Por isso que o founder não pode produzir conteúdo mostrando conhecimento estruturado. Porque ele começa a ser colocado numa caixinha do especialista e ele não consegue fazer com que as pessoas desejem aquela visão de mundo. É esse um grande entrave que nós temos com o Alfredo. O Alfredo, ele é um founder com linguagem de expert. Você, quando tem um conteúdo do Alfredo, você consegue ter um ganho muito rápido de informação, só que você não consegue aplicar 100%. É muito distante para você aplicar aquilo ali. Você pode ver ele fazendo o in e o out que ele explica no quadro, mas você fala assim, caramba, Não dá pra mim. não dá para mim. Acaba que gera uma barreira. Mas o Thales é muito maior que o Alfredo. O Thales tem uma vertente de founder 100%. Ele não precisa... você não vê conteúdo do Thales explicando nada. Ele mostra qual é a visão de mundo que ele tem. E esse desenho da G4 ele é intencional. O Alfredo tá Essa distribuição, né? o Alfredo tá daquele jeito, o Nardon daquele jeito e o Thales daquele jeito. Porque o Nardon vai pra uma pegada super totalmente técnica. diferente. Exatamente.
Então, cada um tem a sua trinca arquetípica, tem o Zambinati, que foi uma das pessoas que ajudou a construir isso junto com a Taidantes. Ele explicou numa palestra que a gente participou uma vez, palestra junto com ele, como é que funciona essa trinca arquetípica do G4 e cada um tá Com ali seu de um papel jeito. ali. É. O Alfredo não... Você não conseguir executar tudo que o Alfredo fala é intencional. Mas isso gera desejo pros programas. Exatamente. Porque você fala, cara, não consegui aqui, mas vou pagar. deixa eu ir lá. Eu vou pagar. Deixa eu ir lá porque lá eu vou conseguir. Exatamente. Então, Mas assim, na minha visão hoje, tá? Obviamente que tua visão técnica ela vai ser absurda. Como empresário, como mentor, como executivo, ajudando empresas pela minha trajetória, o que Alfredo vem fazendo tem sido uma referência a nível Legal. nacional. sim, com certeza. Assim, converso com outras pessoas desse meio, fala, cara, tem sido surreal o trabalho que ele tá fazendo. Boa. Isso tá faltando um temperinho ali. Que é Que se é- posicionar. Mas, É. como founder, Não, que tem que ter um lado. político, Qualquer coisa. tu quer meter a polêmica nele? Não, eu tô falando pra ele chegar. pra ele chegar. Assim, pra ele chegar. Acelerar esse processo. Ele tem que sair do muro. Do gente boa. Gente boa. Que ele transmite isso. Mas é uma questão de pessoa, né? Isso combina com o perfil dele, não combina? Combina. Mas É, eu entendi o é. ponto que você quer trazer. Tem Eu tetos, né? entendi, Tem eu tetos, entendi, eu entendi. Tem tetos. O próximo nível de muro, isso vai ser fundamental. Vai ser fundamental. E não precisa ser agora, pode ser daqui a um tempo. Mas já tem Tá. uma pessoa na trinca que faz isso. E que arrasta a multidão. Que é o Thales. É o ponta de lança. É o Tá. cara, é o frente da guerra ali que tá falando Mas tu isso. observa que geralmente esses caras grandes, os nomes que você citou, cara, quem faz isso de verdade, quem fez foi Pablo, um pouco, mas com uma característica completamente diferente, Thales, mas de grande, eu não lembro quem tem De quê? de ter essa postura, esse posicionamento, essa firmeza, essa... Político? precisa Não ser só político, político, não. mas do tipo assim, político polêmico, Né, opinião é, muito Na forte. parte de especialista tem vários, né? Tá. Experts tem muitos. Então, Aham. todos que a gente... Não, então, eu tô olhando é, aqui pra Founder. Founder... Por isso que Founder é um território oceano azul ainda. A gente não tem muita referência de vários founders que estão se posicionando. Quais são os melhores que tu considera hoje aqui no Cara, Brasil? tem o Adib, o Thales, o Alfredo. O Brasil são esses pra mim. Eu tô O Adib, contigo. o Thales e o Alfredo. E o Flávio Augusto. E o Flávio. Que o Que é Flávio visão de Augusto mundo, só isso. 100%. Só isso. Só isso, 100%. E é difícil. Eu acho que quando Flávio Augusto fala, é importante ter um tradutor. Mas não é de idioma, não. Mas é porque é a visão que tá muito distante da grande Exato. maioria das pessoas. E que é absurda. Mas eu entendi. Isso. Aqui, Thales, Adib, Alfredo e Flávio. Pra Tô mim são os contigo. 4. Mas aí existem várias pessoas que estão tentando e não conseguem. Por que esses caras conseguem, né? E é esse o nosso papel, é trazer essa engenharia reversa. Por exemplo, o conteúdo do Thales que eu trouxe, ele trouxe algumas associações de Costa e Signale, que são sinalização custosa, que o Thales usa para poder gerar o que eu chamo de desejo mimético, né? Que é a inveja nas pessoas ali, de acordo com coisas que ele construiu e que coloca ele num pedestal de quem conseguir pode guiar outras pessoas. Mas né? todos esses caras fazem isso. Todos esses caras mostram helicóptero. 100%. Esses caras mostram avião. Todos esses 4 aqui que você falou. 100%. Mostram avião, viagens, que são pontos que, tipo assim, ó, vem nessa visão que tu chega aqui. Exato. Sem dizer isso. É sem dizer isso. Eles não falam isso. Desperta o desejo mimético, né? Exato. Que é a Aí a inveja. pergunta, pra se posicionar como founder, tem que ter avião? Não. Que eu tô fazendo a pergunta que o cara tá Perfeito. pensando aqui. Perfeito. Não. O founder, ele tem que ter um negócio. Beleza. Pronto. Porque o que é que acontece muito? Pessoas que estão começando a vender serviço, quer começar a se posicionar como founder. Qual é o beabá, vamos dizer assim, um blueprint do posicionamento do founder, né? Ele tem que mostrar que existe uma equipe por trás dele que dá suporte se ele não tiver. Por isso que ele mostra a liberdade. Beleza. Porque o ativo que ele desperta a inveja nas pessoas não é o ativo do... O que é que o helicóptero ou o avião significa? É liberdade. É liberdade. Não é o material. É você poder ir de qualquer lugar, a hora que você quiser, quando Tempo. você quiser. Tempo. Sucesso hoje tá sendo muito tempo. mensurado assim. É você poder curtir com a sua família em Aspen, em Davos, em Coqueluche. Eu esqueci o nome do conceito que tem novo agora que hypou aí. Todas as simbologias que eles mostram não é para vender exatamente o item material, mas é o que aquele item proporciona. Então, quando a gente vê especialistas falando de relógios, o que aquele relógio proporciona? Que agora tá uma onda também falar Tá sobre uma isso. onda, Né? Então, o Thales puxou, né, a parte do Richard Mille ali, os relógios que ele tem. O que é que aquilo significa, né? Qual é o ganho? Pô, existem também as recompensas que a produção de conteúdo gera na cabeça das pessoas. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual é a recompensa que eu gero para quem me segue? Qual é o ganho que ele tem? Então, quando a pessoa lá vê aquele conteúdo do Thales falando sobre relógio, isso não quer dizer que ela vai comprar aquele relógio, mas ela está se sentindo 1% mais inteligente com aquilo ali.
esse 1% mais inteligente, no longo prazo, o que ela associa? Eu vou ter sucesso, eu vou ter status. Mas é no longo prazo. Mas naquele exato momento, o que ela vai falar? Eu consigo sentar numa roda de pessoas que elas é um pouco maior que eu, e eu vou conseguir conversar, talvez, falando de assuntos que ela conhece. Mas que na prática não tem aplicação. Mas é um ganho, uma recompensa. Então, quando a gente fala de marcas corporativas, por exemplo, a Nudge Project, né? Que é uma marca de roupa de Barcelona que está ganhando uma evidência muito grande. Qual é o ganho, a recompensa que a Nudge Project leva para as pessoas? Quem traz isso muito bem é o Henri Hermelin, que inclusive é fantástico. É o sexual. Quando você veste Nudge Project, você se torna uma pessoa mais sexual. Você consegue ter mais relacionamentos. Você consegue se tornar uma pessoa mais sexy e atrair outras pessoas. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer, depois de entender o seu autoconhecimento, é qual é a recompensa que aquela pessoa vai ter consumindo meu conteúdo? Trazendo a aplicabilidade ao tom. O que é que você ganha no meu conteúdo? Você ganha mais inteligência. Você se torna um pouco mais inteligente. Mas eu coloco várias pulguinhas na sua orelha ali, usando o efeito Zeigarnik ali, né? Que é deixando loops em aberto para que você precise de mim para aplicar aquilo em você. Você pode pegar maratonar meus conteúdos e fazer igual ao como é curso de inglês. Por que a gente compra curso de inglês hoje? Se tudo que está na internet consegue fazer com que a gente aprenda inglês. Porque tem um caminho, né? Porque tem um caminho. Você pode maratonar todos os meus cursos. E você consegue montar os meus vídeos. Você consegue montar ali uma estrutura e aplicar para você. Você vai ter ganho. Mas vai chegar uma hora que você vai falar assim, rapaz, preciso do Travei. tom. Preciso do tom. É ele que vai me levar para o caminho que eu prefiro ir ali. Tá. Então é basicamente isso. Beleza. Falei pra caramba, né? Não, eu tô anotando pra caramba. Boa. Então, você começa... Como construir um posicionamento? Eu imagino que tem gente aqui ouvindo a gente e fala o seguinte, tá, Tom, entendi essa diferença, entendi o MIDA, mensagem, imagem, difusão, autoconhecimento. Entendi aqui um pouco da estrutura que faz o conteúdo. Hook, contexto, conclusão, inevitável, plano e CTA. Entendi os 3 níveis, Creator, Expert e Founder. E eu entendi que o primeiro passo talvez é pensar em recompensa. Isso. O que é que a minha audiência vai pensar? Por onde eu começo? Ganhar. No autoconhecimento. Você precisa saber quais são as suas crenças. Aí eu vou entrar num papo um pouco mais de autodesenvolvimento aqui, né? Quais são as suas crenças de mundo? Como é que você enxerga o mundo? Então, por exemplo, qual é a historinha que você conta pra você mesmo para não fazer o que tem que ser feito? Tá. Quando eu vou construir um posicionamento, as perguntas elas são muito mais relacionadas à parte pessoal da pessoa do que negócio. Tem conexão com o Primal Brand aqui que você faz? Tem, 100%. 100%, né? Dentro de mensagem, o pilar é arquétipos e Primal Brand. Tá. O entregável tátil, né, pra pessoa. Beleza. Porque entendi. É o arquétipos e Primal Brand. Tá. Então, na parte de crenças, a gente faz perguntas, por exemplo, quando você lembra da sua infância, qual é a primeira memória que vem na sua cabeça? Tá. E eu pergunto àquela pessoa e ela fala, é meu pai. Eu tava brincando de Velotro. Tava sozinho? Quem tava ao seu redor? E qual é a sensação que você tem? Felicidade, angústia? E começa a entender. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que é bem grande, assim, no off, muito grande. E uma das coisas que paralisavam ele era um medo de voltar a passar uma necessidade que ele teve com o pai quando ele era criança. Então, por isso que ele não tinha tanto apetite para o risco. Por mais que ele seja um empreendedor muito grande, ele sempre só colocava o pé onde ele conseguia ver chão. Ele não dava o passo depois via o chão. E isso fazia com que ele não se posicionasse no digital, porque ele tinha medo da reputação dele cair e ele perder toda a credibilidade que ele construiu no off e voltar para viver aquilo que ele viveu com os pais. Entendi. Então, o meu trabalho é trazer uma segurança para esse cara, uma clareza de que ele tem um mapa para se posicionar e conseguir executar aquilo ali sem precisar colocar a reputação dele em risco. Primeiro passo é o autodesenvolvimento. Então, eu entendo a parte das crenças que ele tem, como é que ele enxerga dinheiro, como é que ele enxerga o que as pessoas vão falar dele quando ele começar, como é que ele se enxerga também, o que é que as pessoas falam sobre ele. A partir dali, eu entendi aquela pessoa e desenho um modelo mental central, que é a parte de mensagem. Tá então, bom. como é que essa pessoa fala? Ela fala em primeira pessoa, em segunda pessoa, em terceira pessoa. Quando ela se refere a ela fala eu ou o Tom. Como se estivesse de fora. Como é que ela se enxerga? Então, quando ela fala de dificuldade, quando ela fala de algum desafio que ela passou no negócio, ela traz primeiro na construção de frase a parte que ela resolveu ou o problema. Porque tudo isso ajuda na construção de copy. Porque se eu colocar para a pessoa, ela tem um modelo mental, ela sempre fala primeiro do problema, depois da solução. E eu na copy eu coloco para ela falar primeiro da solução, depois do problema, na hora de produzir conteúdo, ela vai ver incoerência. Ela não vai conseguir aplicar aquilo do jeito certo. Então eu preciso entender como é que ela pensa, como é que ela executa o pensamento para que eu entregue para ela algo personalizado e ela consiga ter constância, que não adianta ela fazer 3 conteúdos e parar porque ela
tem uma coisa aqui que não tá encaixando. Eu sei que não tá encaixando porque eu mudei o modelo mental dela de pensar. E define como é que ela fala, primeira pessoa, é uma linguagem técnica, informacional, inspiracional, aspiracional, storytelling, ela conta muita história. Quando ela vai contextualizar alguma coisa, ela vai contar a história com uma riqueza muito grande de detalhes, ou ela resume. Ela fala rápido, fala devagar, ela fala bem, ela fala ruim. Tudo isso precisa ter categorizado, porque se a pessoa fala ruim, eu não vou colocar aquela pessoa para poder ficar gravando Reels. Eu vou entender como é que pode ser o carrossel para Que poder vai tá traduzir aquilo que é o traduzir, posicionamento que ela quer construir. Então, depois que eu pego essa mensagem, que é esse modelo mental central, como é que ela fala, eu traduzo isso em imagem. Qual é o principal erro que tem aqui, Rodrigo? É que as pessoas elas criam uma imagem antes de ter uma mensagem clara. Então, elas vão criar uma imagem que elas vão pegar uma coxa de retalhos do founder, do expert, do creator, ela não sabe onde é que ela está no mundo, e ela vai criar uma imagem que, se eu usar um blazer preto e eu tirar uma foto de governante, eu vou atrair uma mais cara. E aí eu vou usar umas cores azul, verde, que vai trazer confiança, ou então vai trazer credibilidade, esperança, mas ela não entende se aquele modelo, aquela parte de imagem, ela se associa à definição arquetípica que aquela pessoa já tem. Então, na parte de mensagem, a gente define qual é a trinca arquetípica que a pessoa já existe. A gente não vai criar um arquétipo para você. Não tem como eu criar um personagem para você. Eu tenho que entender, porque os arquétipos, eles são modelos inconscientes de tomar decisão, né? Então, o Rodrigão, ele tem um modelo de uma trinca arquetípica que rege tudo aquilo. O que é que eu faço? Eu organizo. Então, por exemplo, eu sei que o Rodrigão talvez ali tenha o herói como primário, o governante como secundário e o cara comum como o de conexão. Se eu inverter essa... Tu tá falando sério ou tu... Não tem como fazer isso não. Não é tarô, não. Eu disse, tá, cara, cebola, ele é... Não, aqui é beleza, vai, né? eu falei, beleza. Porque aí é uma coisa que a gente não pode pensar que arquétipo não é tarô. Deixar isso bem claro. Não é búzios, né? Joguei aqui e não. Então, se eu sei que na construção de posicionamento, o arquétipo primário, ele é o fio condutor da narrativa, e eu tenho um herói, todas as minhas narrativas elas têm que ser com base em construção de storytelling, jornada de herói. É mostrando sempre o que eu passei ou o que meu cliente passou para chegar lá. É sempre a questão de storytelling. E aí, quando eu uso o explorador como secundário, esse explorador, ele é para temperar a fala do arquétipo primário e trazer pé no chão pro cara. Por quê? Todo arquétipo tem luz e sombra. A luz do herói é levar uma pessoa do ponto A para o ponto B. Qual é a sombra? A vaidade. Essa vaidade se transforma num buraco sem fim. Então, quando eu coloco um explorador ali, eu entendo se você tem realmente um explorador ou tem um mago para poder estar temperando esse arquétipo primário e anulando de forma intencional uma sombra que pode chegar na vaidade de você estourar, hypar e você achar que é melhor todo mundo e não quer nem pisar no chão. Sim. Eu coloco o explorador ali como um tempero para isso. E de conexão, ele é a forma como você se conecta com o público de fato na vida real. Então, o Rodrigão ele é o cara comum, é o cara que ele quer estar em todas as mesas ali e passar despercebido, ou ele é o governante que ele não fala nem eu acho? Ele tem sempre certeza. O governante não acha nada, ele tem certeza. Então, essa é a forma, ou amante, que ele sempre quer ser o cara que está fazendo conexão, é o bom vivan, que não fala mal de ninguém, que não expõe opiniões fortes, ele sempre está jogando um jogo ali mais de uma sedução, não sexual, amorosa, mas de estar trazendo muitos amigos. Definir essa trinca arquetípica, a gente parte para Primal Brand, definição dos 7 itens ali, para isso desaguar na difusão, que é a construção de comunidade. Tá. Mas o Primal Brand é definido na parte de mensagem. Beleza. Definir a trinca arquetípica, definir a parte de Primal Brand, item de crenças, eu traduzo isso em imagem. Rapidinho, só um parênteses. Tem muita gente aqui que esses termos, eles não estão conseguindo acessar. Pode perguntar. Mas eu quero que a gente fique nesse nível para a galera conseguir entender o teu nível de conhecimento. Tá bom. Para a galera conseguir perceber que posicionamento é muito além do que um post. Com certeza. Que posicionamento tem toda estratégia por trás e que você é o cara que tem esse refino técnico para construir marcas que realmente atraem o público necessário através dessa construção. Então, eu quero manter esse nível. Mas eu tô explicando pra galera que talvez tu precise dele. E aí depois a gente fala isso. Mas se ficar em inglês, grego, você não, pode... mas beleza. Eu tô pegando tudo. Tô pegando tudo. Então, depois que a gente pega a mensagem, traduz em imagem, então a parte estética, né? Nossa definição de entrega, por exemplo, a gente diz de acordo com a regra dos terços. A regra dos terços é por exemplo, eu tenho essa televisão aqui, eu divido ela em 2 partes na vertical e 2 na horizontal.
e define 9 quadrantes. Beleza. Eu digo pro cara onde é que ele tem que aparecer naqueles 9 quadrantes, onde é que tem que estar o rosto dele, a composição de cena, na criação de Reels, como é que deve ser o cenário dele, como é que deve ser a tipografia que ele utiliza no CapCut para legendar. Certo. Ou então, para criar um story, como é que ele cria uma tipografia que vai gerar reconhecimento nele. Por exemplo, o Ícaro de Carvalho. Ele conseguiu trazer uma identidade no story dele que qualquer pessoa que fizer parecido, copiou o Ícaro. Sim. Ele usa o rosa, ele usa a tipografia daquele jeito. Ele usa... Horrível. Mas é dele. E É própria. É próprio. Ele conseguiu criar uma constância. Por quê? A minha É horrível visualmente falando, tá? E é o que engaja, né? Então, Exato. como eu falei. Então, na minha bagagem de identidade visual, de designer, eu sei que a primeira coisa que a pessoa memoriza é o símbolo, depois a cor, depois a tipografia. Existe essa hierarquia de memorização. Então, McDonald's, lembra McDonald's, lembra do primeiro do M, depois o amarelo, depois o nome McDonald's. Então... Símbolo, cor... E tipografia. Então, essas 3 coisas aqui eu tenho que estar muito amarrado. Símbolo não quer dizer que seja um logo, mas tem que ser um elemento associativo que as pessoas, quando elas olham pra você, elas lembrem de você. Por exemplo, o Rodrigão, ele tem um cabelo, ele tem a barba, ele tem um óculos quadrado preto e ele utiliza roupas azuis. Escuro. E ele tem o relógio. Então, quais são... Como é que eu posso colocar um tempero no Rodrigão aí? Pra poder ter um elemento único. Talvez mudar um pouco o óculos, não ficar tão comum. Trazer um óculos sem armação. Um exemplo. Eu sei que o rosto do Rodrigão ele é mais afunilado. Vou trazer um óculos aqui redondo. Não vai fazer sentido, né? Vai ficar ruim. Mas como é que eu posso trazer um elemento associativo para a parte quando a pessoa olhar para você e ela vê uma pessoa usando uma coisa parecida, rapidamente. Reconhecer rapidamente. E aí entra a parte de cores, de paleta de cores, thumbnail para YouTube, como é que tem que ser, explicando tudo isso. Tem uma coisa que a gente não entrou ainda aí, mas depois a gente vai avançar, que é o ciclo da sessão natural, que é como é que esses avatares eles evoluem, né? Porque cada um tem uma particularidade. Depois que a gente pega essa mensagem e pega essa imagem, a gente vai difundir isso. O que é essa difusão? É essa propagação através de conteúdo. Beleza. Então, eu tenho uma mensagem clara, eu tenho uma imagem coerente com essa mensagem, eu tenho que ter uma difusão estratégica que eu reforce a mensagem e reforce a imagem a partir de conteúdos nativos digitais. Eu não posso pegar você e fazer uma série de advogado, a lei não faz sentido. E aí tem um tempero nessa difusão que a gente entendeu, que é a energia de ruptura, que utiliza muito para perfis que querem crescer. O que é isso, energia de ruptura? A gente entendeu, Rodrigão, que as pessoas elas não entram na rede social para aprender nada. Elas querem ver a vida dos outros. Por isso que Léo Dias, por isso que Virgínia, por isso que viraliza desse jeito. Por isso que eles são os maiores, porque eles estão mostrando a vida deles na prática. E a gente entendeu que existem algumas bolhas que as pessoas elas interagem. Casamento, celebridade, relacionamento, prosperidade, pobreza, dinheiro, riqueza, religião, futebol, música. São 12 bolhas. São temas comuns, que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. E aí, cada tema, a gente consegue abordar ele despertando emoções intencionalmente. Independente do seu tema central. Exatamente. Então, eu posso despertar no cara. Vai. Despertar raiva, despertar amor, despertar empatia, despertar compaixão, despertar interesse sexual, despertar... Sou eu que defino. Você que define, de acordo com o que o seu público já quer. Como é que eu faço, Tom, pra falar uma coisa, o meu assunto que é tão chato, insuportável, mas as pessoas não querem aprender, mas que eu tenho audiência. E a gente aplica essa bolha e essa frequência e cria uma coisa que é a energia de ruptura. Como é isso? Então tá aqui, tá eu, você, João e eles dois, nós somos amigos há muitos anos. E aí, a gente vai numa churrascaria sempre, cara. Qual é a churrascaria que você gosta aqui? Minha favela. Tem a NB Steak. A gente vai na NB Steak. E a gente tá acostumado a sempre ir na NB Steak e comer uma picanha que tem lá. E aí, chegou vocês três. Pô, irmão, a gente foi na NB Steak, cara, e comeu aquela picanha maravilhosa. E aquela picanha... Não, peraí. Picanha, mano. Picanha é horrível. Eu prefiro cuscuz. Quando eu falo isso... Ih, qual foi do tom? Malucão, né? É o diferentão. Picanha é tão bom, cara, gosta de cuscuz. Acaba que vocês começam a... excluir. Então, a cada movimento repetitivo de discordância que você tem comigo, você se afasta de mim. Certo. Eu preciso criar ponto de concordância com você para criar autoridade com você. Beleza? Como é que eu faço, Rodrigão, você querer comer o meu cuscuz? Pô, Tom, a gente foi lá no Bistec, cara. Lá ele, viu, Tom? Lá ele, Tom. Lá ele pro Max. Lá ele pro Max. Vai. E aí, você chega lá... Vou até trocar a picanha também, né? E aí, então, meu irmão, a gente foi lá comer aquela costela, irmão. Que beleza. Maravilhosa. E aí o cara chegou com aquela costela lá, sensacional. Eu falei, porra, Rodrigão, inclusive, velho,
Eu fui com a minha esposa e minha filha lá no Steak, cara, pra comer essa costela sensacional. Só que eu cheguei lá, tava uma fila de 2 horas e meia. E minha filha tem 8 anos, né? Pai, quero comer, tô com fome, quero comer, tô com fome. E aí eu peguei e dei o celular pra ela. Dei o iPad pra ela pintar. A gente esperou, irmão, 2 horas e meia. Minha esposa com fome e eu tendo que gerenciar tudo aquilo, né? Você sabe que a patroa com fome e aí, bora pra outro lugar. Eu falei, não, ó, tem uma costela que eu e o Rodrigão, o João e os amigos, a gente come Que é toda aqui. vez aqui, que só é aqui. Não tem como você vir aqui e não comer essa costela, amor. E ela veio de Salvador pra cá comer essa costela. Então, fiquei 2 horas e meia esperando. Criança enchendo o saco, querendo iPad, enjoou do iPad, enjoou do papel, enjoou de tudo, pegou meu celular, encheu o saco. 2 horas e meia depois o garçom chega. Vamos lá, chegou a minha hora de reinar. Eu falei, amor, aquela picanha sensacional, aquela costela sensacional, a gente vai comer agora. E aí chega no Steak, ele começa a passar as carnes. Passa cupim, passa alcatra, passa wagyu e nada da costela. E eu, irmão, é aquela costela. Calma. Ele começa a desfazer, né? Que eu sou cliente da casa e ele começa a querer me tratar, tipo assim, de calma, vou entupir esse cara de comida pra esse cara nem levar a costela. Eu falei, irmão, por favor, minha esposa veio de Salvador pra cá. Cadê a costela? Ele, peraí que eu vou buscar. Quando ele chega, Rodrigo, com a costela ressecada, cinza, toda esturricada. Sem ser aquele molhadinho que a gente já Tava acostumado. Com Tava aquele salivando. salivando, aquela que te corta assim, derrete de colher. Chega toda ressecada, dura. Eu falei, irmão, que costela é essa? Ele, poxa, filha, por isso que eu não quero trazer pra você. Porque ela tá fora do nosso padrão de qualidade. Acabou que o fornecedor não entregou a costela a tempo. A gente só tem essa costela aqui de segunda-feira. Hoje é sábado. Eu falei, não é possível. Eu não admito ter ficado 2 horas e meia aqui nessa fila pra comer a costela e não ter a costela. Saí puto, irmão. Fui pra casa puto. Eu falei, não vou comer, não vou conseguir comer essa costela, não. Eu não quero mais nada, só queria costela. Fui pra casa puto. Cheguei em casa puto, quando eu olho pro sofá, queria com fome. E aí, tô com fome. Eu falei, pô, vou ter que fazer uma coisa aqui em casa. O que eu vou? Vou no armário, pego, vejo o quê? Cuscuz. O cuscuz. Quando eu chego na geladeira, uma carne seca. Irmão, eu fiz o melhor cuscuz com carne seca que existe. Eu te digo, cuscuz com carne seca é melhor que costela. O cara ficou até agora, pô. Até agora não... querendo saber essa história. Exatamente, por quê? Eu falo o que você quer ouvir, transfiro a ótica para o que eu quero falar. Se eu chegar falando o que eu quero falar, você não vai me ouvir. Eu vou gerar desconexão e afastamento. Pontos de discordância. Eu preciso criar pontos de concordância com você para que você comece a ouvir o que eu quero falar. E por isso que o teu gancho é daquele jeito. E eu falo de pessoas que você conhece. Porque eu criei conteúdo o tempo inteiro falando da mesma coisa. Se você olhar no meu perfil, eu falo da mesma coisa. Só muda o personagem. Só muda o personagem. Mas eu apliquei... E toda vez que é um personagem é um fato novo, ou seja, não fica chato. Exatamente. E eu apliquei... Entendi qual é a bolha que minha audiência ela se entretém. Ela se entretém com celebridades, com empresários e com especialistas. Se eu falar de marca, também se entretém talvez. Mas se eu falar de política, não vai dar bom. Se eu falar de futebol, não vai dar bom. Não vai atrair o público certo. Se eu falar de casamento, agora não é hora. Existe a hora de falar cada coisa. Mas eu sei que falando dessas bolhas e aplicando a emoção, de gerar em você o ganho de você se tornar um pouco mais inteligente, eu tô falando com pessoas raras. Quem consome meu conteúdo, quem assiste 3 minutos de conteúdo do Tom, até o final, não é normal. Porque o normal é dopamina. Mas ficar preso 3 minutos ali é aquela pessoa diferente. Ela quer ver alguma coisa ali que ela não conseguiu entender ainda. E aplicando essa... E ela quer vencer, ela quer crescer. Porque se ela tá ali, ela quer que aquilo chegue pra ela. Ela quer que aquilo chegue pra ela. Então eu peguei a bolha, peguei a frequência, peguei o conteúdo que ela já queria ouvir, falei sobre tudo aquilo ali, transformei pra minha visão, aí eu consigo crescer. E é isso que a gente aplica em todos os posicionamentos de pessoas que estão começando. Como é que você produzir conteúdo falando o que você quer falar é chato. Uhum. Mas você precisa trazer seu conteúdo para a ótica do que as pessoas querem saber. Uhum. Então, por isso que existe uma linha muito tênue em quem fala de assuntos e transfere para sua ótica e de quem fala para assuntos e se torna um juiz de valor. Que aí é chato. Que aí é o cara que quer... o que eu vi muito foi naquela época que teve a invasão no Rio de Janeiro, Uhum. da segurança pública. Uhum. Pessoas que falavam de Agora o que aconteceu na Venezuela? Venezuela. Pessoas que falavam de microfone. É um absurdo, Maduro foi sequestrado. E aí começou a julgar o valor dos outros. Uhum. É errado, Tom? Não é errado. Não existe certo e errado. Existe um caminho melhor. Existe um caminho melhor e existe também uma estratégia de negócio. Porque quando eu me torno um juiz de valor, eu tenho que entender que eu vou atrair um público desqualificado. Beleza. Eu não vou conseguir vender high ticket. Mas eu vou conseguir vender Quando muito. o quê? Quando eu crio o conteúdo como juiz de valor, Ah, beleza.
que é essa questão de Moralista, autoritário. eu vou atrair um público desqualificado. Beleza. São pessoas que estão ali querendo o sangue, né? O Coliseu. Eu me tornei o cara do Coliseu ali, romano no digital. Atraindo um público desqualificado, aquela pessoa não vai comprar high ticket. Beleza. Se eu tiver um E nem vai te seguir. às vezes até segue se você fizer muito, né? Sim. Se ela olhar ali no perfil e ver que tem muita carnificina, ela vai seguir. Mas ela não vai comprar high ticket. Se seu Sim. business for high ticket, você vai ter uma audiência muito grande e não vende pra ninguém. Beleza. Pô, tem um seguidor, mas só tendo desqualificado. Claro. Você tá criando conteúdo pra atrair cliente desqualificado. Uhum. Mas se você colocar um low ticket, Funciona. funciona. É errado? Não é errado. Vai vender? Vai vender. Só que vai ter que você ter que ficar administrando a estratégia de negócio durante mais tempo para poder estar tendo perenidade, não vai construir talvez um negócio sólido ali. Mas não tem certo nem errado. Mas eu prefiro ir por um caminho de gerar conteúdo de valor e não falar sobre valores dos outros. Sim. Eu quero gerar esse conteúdo de valor para que as pessoas me enxerguem como uma pessoa de valor e elas paguem o valor que eu quero cobrar no meu serviço. Boa. A gente tá com mais de 1 hora. Esse Já? é o episódio mais longo que eu já gravei até aqui. E eu tenho mais umas 27 perguntas para te fazer. O ponto aqui que eu queria que tu trouxesse é o seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta que é: o que é que você ainda não falou nesse episódio que você considera que é crucial Tá. para as pessoas fazerem quando pensam em posicionamento dessa forma que você está falando? E Boa. no final eu vou te fazer uma última pergunta. Perfeito. Trazendo para sua ótica, Rodrigão, do seu negócio, né? Você tem um negócio para mentores, não é isso? Ou uma mentoria? Para empresários. Você tem uma Eu tenho um mentoria. clube de negócios para empresários. Isso, para empresários, né? Dentro da categorização, isso aqui é o assunto que eu acho que é mais importante do podcast agora. É agora. É agora. Dentro da categorização... Esse cara sabe vender. Sabe vender, né? Vai. Não, é sério. Dentro da categorização dos 3 avatares, o que foi que a gente percebeu? Quantos experts, você vai fazer uma leitura agora, você seguiu e desseguiu? Vários. Pô, esse cara aqui... Você começa, daqui a pouco você fala, não combina. O que foi que a gente entendeu? Eu vou resumir. Existe... Não resume não. Vai. Pode ir? Pode. Pronto. Olha lá. Pode. Esse é o assunto agora. Você conhece física quântica? Conheço. Pronto. Existe a colapso da função de onda. Beleza. Quando a gente fala de superposição, a gente sabe que existe uma coisa que se a gente não olhar para aquilo, ela vai passar por 2 fendas. Quando a gente olha, ela colapsa e passa por uma fenda só. Uhum. Lei de conservação de energia. Uhum. Gelo, água, vapor são a mesma substância, só que elas aplicam em Uhum. estados diferentes. Um é pior que o outro? Não. Cada um sai para uma função diferente. Entendendo que existe, estou resumindo muito aqui, esse colapso da função de onda, existe uma lei da conservação de energia que rege tudo o que acontece. Quando nós temos Creator, Expert e Founder, existem fases de evolução de cada um desses. Por quê? Se você seguir um Expert hoje e de segue amanhã, o provável motivo que tem isso, e onde foi que a gente entendeu isso? Quando a gente teve os primeiros experts, a gente rodou pesquisa com a área de membros dele completa e entendeu que um dos principais motivos que as outras deixam de seguir é porque aquela pessoa parou no tempo e evoluiu mais rápido que ela. Uhum. Eu acho isso. Ou seja, existe um ciclo da ascensão natural de Beleza. cada categoria dessa, onde você precisa passar por cada fase para você manter a sua base, a audiência crescendo e o seu negócio crescendo. Trazendo para a nossa ótica de expert, de especialista, que vem de conhecimento estruturado, existe o iniciante, o vendedor, o mentor e a negação. Uhum. Esse é até hoje o ciclo de evolução. Por que até hoje, Tom? Porque eu não sei qual é o impacto da IA ainda nisso. Uhum. Então talvez a IA ela volte todo mundo para um ciclo diferente, mas até hoje todos os especialistas passaram por esse ciclo. O iniciante, ele precisa mostrar para o mundo como ele pensa. Quem é que está hoje, Tom, numa fase iniciante que você conhece? Eu mesmo. O meu conteúdo ele é todo focado em mostrar para o mundo como eu penso. Olha aqui como eu penso e como eu tenho valor. Depois do iniciante, vem para a fase do vendedor, que é o quê? Olha o que você ganha comprando de mim. Uhum. Depois do vendedor, tem um mentor. Olha quem você se transforma andando comigo. Uhum. Depois tem um negador. Olha o que eu estou vendo daqui de cima e você não está enxergando ainda. Porque eu já ultrapassei esse nível. Cada fase dessa, ela pede uma mensagem específica, uma imagem específica e uma difusão específica. Qual é o erro que acontece? Trazendo para sua ótica de mentoria. Não é porque supermercado vende fruta que ele é hortifruti. Não é porque eu vendo mentoria que eu sou mentor. Esse, Rodrigão,
é um dos principais problemas que existem hoje. Que estão conseguindo fazer com que coloque mentor no mesmo lugar que coach. E a gente tem, você como um grande mentor, tem a responsabilidade de não deixar isso acontecer, principalmente onde você está. Que é um lugar onde isso está caminhando por uma linha muito tênue, assim, muito fina, de todo coach cair na mesma categoria mental, todo mentor cair na mesma categoria mental do coach. Por quê? O que a gente vai entender, né? Como foi que nasceu isso, Tom? Pô, de onde foi que veio a raiz da palavra mentor? Mentor nasceu no livro de A Odisseia de Homero, de Ulisses e a Odisseia, onde Ulisses tinha um mentor que era a deusa da sabedoria. Esse mentor, ele ficava com o filho de Ulisses quando Ulisses ia para a guerra, para poder fazer com que o filho de Ulisses tivesse progresso e evolução. Então, olhando para essa ótica, tem um termo muito errado que é o de mentorado. Não existe mentorado. Porque a mentoria de verdade, ela nunca acaba. Existe um mentorando. Porque a cada fase que essa pessoa vai evoluindo, tem novos desafios. Se você enxerga a pessoa como mentorado, o seu ciclo tem um fim. E você como mentor, qualquer pessoa que estiver vestindo como mentor, tem que entender que o seu ciclo de mentor é de mentor para a vida. Não é de vida, é para vida. São termos totalmente diferentes. Você vai acompanhar aquele seu mentorando na fase de bebê, na fase de criança, na fase de adolescente, na fase de adulto, na fase de velhice, em todas as fases que ele foi evoluindo. Existe um estudo de Piaget, que ele fala que a criança, em cada fase de evolução que ela tem, ela aprende de um jeito diferente. Então, o bebê aprende de uma forma, dos 2 a 4 anos de outra forma, dos 6 a 8 anos de outra forma, e assim sucessivamente até chegar no adolescência, que é a partir dos 21 anos que ela consegue aprender como a gente aprende hoje. Sim. Ou seja, a pedagogia entendeu isso, criou uma linha de estudo muito estruturada para que a criança consiga aprender no tempo dela, do jeito que ela tem que aprender. Porque se ela for exposta a um estudo de caso, ela não vai conseguir absorver. Então, por isso que existe o beabá. Então, os mentores, você como mentor, pessoa, empresário que quer achar que, porque vem de mentoria que é mentor, tem que entender que existe esse fio fino que existe de coach e mentor, que tá muito, muito rápido para ruir, porque tem mentores picaretas. Eu imagino que isso vai acontecer. Tem mentores muito picaretas que eles vendem coach e colocam como mentoria. Sim. Que nada errado contra o coach. Eu gosto muito do coach, pra caramba mesmo, tanto da raiz do coach, não dos picaretas. Eu tenho coaches que me ajudam em todos os processos, todas as minhas evoluções. Só que a mentoria, ela é um processo de ciclo sem fim. É um mentorando. Se você for olhar na raiz da palavra, etimologia, semântica, não existe mentorado. Isso foi um termo, uma palavra engravidada, né? Sim. Mentorado engravidou. Mentorado, meu mentorado. Não, meu mentorando. Eu mentoro ele pra vida. E aí você consegue criar um business sólido, perene, entendendo que existem ciclos de evolução desse cara. Então isso que eu apliquei, trouxe para você, trazendo a ótica da aplicação de fases do expert, iniciante, vendedor, mentor e negação. Quando você consegue entender que a pessoa, quando você está iniciante, ela espera de você uma coisa, que é entender como é que você pensa. Quando você está em vendedor, o que é que eu ganho comprando esse cara? Quando você se torna mentor, quem eu me torno andando com ele? E o negador, por que esse cara está enxergando assim e eu não enxergo? Você começa a adaptar a sua comunicação para cada fase dessa. E aí você consegue construir um posicionamento que ele vai ser na raiz da palavra branding, que é uma gestão contínua. E não simplesmente um escrito em pedra que te entregaram um documento e agora esse é seu posicionamento. Sim. Não existe isso. Se alguém te entregou isso, você pagou errado. Porque posicionamento, ele é uma gestão ativa de marca. E branding, o ING, né, é do gerúndio no inglês, ele é o ando, né, é o fazendo, é o continuando, é o aplicando e é o mentorando. Então, trazendo para a raiz nossa de mentoria, existem ciclos na vida do meu ICP, do meu cliente, que eu preciso acompanhar esse cara sempre, porque senão acaba que eu vou virar um coach. E coach hoje, infelizmente no Brasil, ele perdeu o valor. Então, o de maior valor que a gente tem nessa metodologia é que a gente conseguiu categorizar como é que o iniciante, o vendedor, o mentor, o negador e também o founder, que também tem as quatro fases, eles se comportam. Qual é o principal erro que tem aqui, Rodrigão? O cara tá no iniciante e ele vê mentor, ele começa a querer se comportar como um mentor. O mentor tem um blueprint, tem um playbook já muito pronto. O mentor, ele tem uma característica de estar desacelerado. Não é fácil chegar nele. Karate Kid,
mestre dos magos. Não é uma pessoa acessível. Não é eu liguei, eu fiz um pitch, eu dou desconto. Mentor, não é isso. Mentor é um cara que você vai na colina para tirar casaco e botar casaco sem saber o que ele tá fazendo aquilo ali. Sim. Ele tem uma vida muito mais leve. Ele posta muito mais o desfrute que ele tem. Se você vende uma transformação, tirar o ponto A de ponto B, o seu blueprint é de vendedor. É mostrar o ganho para a pessoa. Aqui nessa fase do vendedor, você usa e abusa de gatilhos, de dopamina, de incentivos visuais, né? Esqueci o nome, mas... Esqueci. Mas se você incentivar de forma visual com que ele tome uma decisão. Por exemplo, se eu uso verde, se eu uso vermelho, se eu uso amarelo, se eu uso azul, preciso entender o que é que está por trás na psicologia das cores, de que cada cor daquela incentiva, e usar aquilo do meu jeito. Então, por exemplo, se eu uso vermelho e amarelo, dá fome. Mas por que dá fome vermelho e amarelo, né? A gente sabe, na psicologia das cores, que vermelho e amarelo dá fome porque desperta grelina e leptina, que são os hormônios da fome. Sim. Então, como é que eu vou usar uma cor azul, gerar confiança? Mas por que gerar confiança? Tá na hora de gerar confiança mesmo? Ou tá na hora de eu mostrar simplesmente que ia ter um ganho? Então, toda essa categorização, ela ajuda o cara a montar um mapa de evolução que vai também acompanhar o negócio dele. Sim. Então, já que você cria um plano de negócio de 2, 3 anos ou mais, por que no seu posicionamento você quer criar para 6 meses e quer resultado imediato? E aí você vai se frustrar. E é o que eu falo também. Se você é produzir conteúdo, não faça. Não produza conteúdo, não. Porque você vai se frustrar. Viva o conteúdo. Melhor. Construa uma plataforma que você vai conseguir viver o conteúdo. E você vai ter o resultado que você quer, entendendo que assim como construir uma empresa, você está construindo uma marca, que é a sua marca pessoal. E não vai ser em 3 meses, não vai ser em 6 meses, não vai ser em uma viralização que você vai conseguir resultado. Mas um trabalho constante, perene e que tenha um mapa, assim como você vai descobrir o tesouro, você precisa encontrar o seu mapa para você ir no ponto certo, na hora certa, do jeito certo. Para que a audiência ela acompanhe a sua evolução e não te troque por alguém que está evoluindo no ritmo dela. Boa. Basicamente isso. Sensacional. Última pergunta. Aí eu vou aproveitar. Eu ia fazer para audiência, mas vou fazer para mim. Posso? Qual conselho você me daria com o breve olhar que você teve em relação ao nosso bate-papo e aquilo que você viu lá no meu Instagram? Tá. No seu Instagram... Sem filtro, eu vi mais, tá? Eu vi mais no seu Instagram do que antes, né? Desde que você falou comigo, eu tô acompanhando todos os stories ali. Beleza. Tem uma questão que pode se aplicar a muitas pessoas, que é o você falar com a audiência e falar para a audiência. E você hoje fala com a audiência. O que acontece quando você fala com a audiência? Você fala para dentro. Você fala para quem te conhece. Talvez uma dificuldade que você tenha em expandir alcance é porque você fala com e não fala para. Tá. Como é que eu falo para a audiência? Falando o que eles querem saber e trazendo a minha ótica. Tá bom. Esse seria o principal dica de hoje. Pare de falar com e comece a falar para a audiência. Todo o conteúdo que você faz com, você consegue alimentar muito a base interna. E aí você consegue fazer com que aquela pessoa desça para o funil. Mas você pode ter um desafio de leads orgânicos, como você falou nisso. Meu principal meta desse ano, você falou, não foi? Exato. Como é que você vai fazer para trazer leads orgânicos? É falar para a audiência e não com a audiência. Esse seria Surreal. a fórmula do Guaraná Antártica para você ter resultado hoje. Cara, obrigado. De verdade, pra mim, esse foi um dos melhores episódios que eu já gravei Que aqui. E não só pela leveza que a gente foi conduzindo e desde antes do episódio, enfim, que eu acho que teve muita sintonia de um jeito muito leve, mas pela profundidade que você consegue trazer, que aqui é o que eu te falei, né? Tu traz profundidade no conteúdo no Instagram, então eu já imaginava que a profundidade no podcast seria incrível e ela superou muitas das minhas expectativas Que bom. e mostra realmente o profissional absurdamente que você tem dentro da área de posicionamento. Então eu desejo um super sucesso pra Obrigado, você, cara. E vamos porque junto. você merece. Vamos junto. De Muito verdade. obrigado. Como é que a galera continua te acompanhando e vendo essas análises? Pode seguir lá no Instagram, @TomLucas, Tom com N e Lucas com 2 Cs, que vai estar tudo lá. Show de bola. Obrigado, tá? Valeu você, Rodrigão. E Obrigadão. eu tenho o hábito de agradecer quem fica até agora com a gente aqui nesse episódio. E presta atenção, tem 2 coisas que eu queria te trazer. Primeiro, se tu conhece alguém que também produz conteúdo ou quer se posicionar melhor dentro das redes sociais, cara, compartilha esse episódio. Essa pessoa com certeza tem que ouvir os conselhos de Tom e acompanhar a Tom no seu perfil lá no Instagram para que ela possa potencializar esse resultado. E geralmente, Tom, eu faço um presente para quem fica até agora nesse episódio, que é o seguinte. Eu acredito que 2026 eu tenho 3 grandes posicionamentos para 2026. E que eu imagino que todo dono de negócio tinha que ter esse olhar, que é, primeiro, como eu gero novo dinheiro para o meu negócio? Eu acho que essa é uma pergunta que poucos empresários fazem,
que não é a visão de novo dinheiro. Como é que eu coloco a IA e como é que eu gero leads de maneira orgânica. Eu acho que são 3 pilares principais que eu tenho para o meu negócio esse ano, que eu tenho colocado isso dentro do New Money Club, enfim, nos ecossistemas que eu faço parte. E quem fica até agora, eu libero o acesso para que a gente possa diagnosticar e construir um plano de novo dinheiro para ele. Legal. Então, eu ou alguém da minha equipe, aqui embaixo nesse episódio tem um link que você pode preencher, a gente vai entender o teu momento e direcionar um plano de novo dinheiro para você, para que você tenha alavancas que gerem caixa rápido e mais lucro ainda em 2026. E outra, se tu conhece alguém, eu vou reforçar isso, que quer melhorar o posicionamento, essa pessoa precisa assistir esse episódio, compartilha com ela agora. E eu te espero na próxima semana, às 7 horas da manhã, no novo episódio do Profissional Cash. Até a próxima.